Salve galera, bora para mais uma rodada de Cartola FC, rodada de número 34, fechando em quarta-feira, mercado de manhã ali, né, no feriadão, vamos ficar esperto, né, pra gente ver as escalações. A gente só vai ter a escalação do primeiro jogo, mas já tá mais ou menos alinhado aí como é que os times vão para esses confrontos dessa rodada, tá? Então vamos ter 8 jogos na quarta-feira, então vai ser rodada cheia ali, né, durante esse dia. Vamos ver como é que vai ficar os times, né, vamos mostrar aqui como é que tá as escalações, prováveis times, e vamos trazer também o esboço do nosso time principal, que a gente tá brigando lá em cima aí no topo das ligas, tá? Então o time principal meu que tá brigando, a gente vai trazer a escalação dele. Tô querendo fechar em uma zaga, dar uma ousadia nessa rodada. Flamengo vem segurando o SG nas últimas rodadas, né? Vai enfrentar um Cuiabá que tem cedido o SG, 100% cedido nos últimos 5 jogos. Chama muita atenção, tô querendo arriscar com 3 ou 4 defensores. Então vamos embora trazer as dicas para essa rodada e montar o nosso esboço. Primeiro confronto da rodada, Corinthians e Cruzeiro. Tá? O Corinthians vem com força máxima, Depay, Alberto, Garro, são 3 nomes aí vai ser muito escalado. Alex Santana também é uma boa apostinha. Na parte defensiva eu gosto de Hugo e Mateuzinho. O Corinthians está indo com o Ranieri na zaga, né? O Ranieri é um jogador que desarma bem, e o Gustavo Henrique. Não gosto dessa zaga do Corinthians, então que se fosse fechar o Corinthians, eu apostaria nos 2 laterais no Hugo Souza, tá? Não apostaria no Gustavo Henrique. Mas dá para fazer no máximo aqui uma tripleca do Corinthians na parte defensiva. O Cruzeiro vem em reserva, porque vai jogar a final da Sul-Americana, então tá sem Matheus Pereira, sem Caio Jorge. O destaque do Cruzeiro é Bareal aqui no meio, né? Pode vir tirar esse SG do Corinthians. Primeiro jogo da rodada, dá para focar aqui no Corinthians com certeza, né? O time que agora já está brigando pela Sul-Americana, então o Corinthians, 3 pontinhos aqui é importante. Segundo confronto, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense que tinha um destaque do Julimar, que vinha jogando bem, agora está aqui com dúvida, né? Diório ou Emerson no ataque. Gosto do Diório se for para jogo, mas a gente está com essa dúvida aqui ainda. Coelho meteu um golaço contra o Atlético Mineiro. Nicão, o Atlético Paranaense enfrentando o Atlético Goianiense, aqui é jogo para over goals, tá? Então é jogo para over 1,5, over 2,5 ali, então dá para colocar alguma peça ofensiva. Os 2 destaques é os pontas, Nicão e Coelho, pode vir fazer uma boa pontuação. O Eric também é bom para desarme, então esses seriam os principais nomes. Para SG fica um pouco difícil, porque o Atlético Paranaense tem tomado os gols nos últimos jogos, o Atlético Goianiense vem com o Luiz Fernando, o melhor jogador dessa parte ofensiva, que tem média básica, pode vir fazer gol. Criciúma e Vitória, o Criciúma vem com força máxima, né, para esse confronto. Jogo também para over goals. O Alejandro tem sido destaque nesse segundo turno do time do Vitória do Campeonato Brasileiro. Então a duplinha Alejandro e Mateuzinho dá para escalar também nessa rodada. E do lado do Criciúma, que está em dúvida entre Bolazier e Alano, né? Gosto também do Alano, um jogador que tem feito boas pontuações nos últimos jogos. E no meio de campo aqui um Mateuzinho para fazer uma duplinha. Seria ideal também. Isso aqui para quem joga tiro curto. Red Bull Bragantino e São Paulo, né? O Red Bull Bragantino está com alguns desfalques na parte ofensiva. A gente vê que pode jogar o Vitinho, joga o Eduardo Sacha. Eu gosto do Juninho Capixaba para desarme, mas aqui eu vejo também um jogo para ambas marcas. Tá? Lucas Moura, Luciano, André Silva. Então a tendência é que sem Caleri, Luciano possa ser esse homem referência na parte do ataque, né? Tem vindo jogando bem, quase artilheiro aí do Brasileirão, tá brigando ali com Estevão e Pedro, né, que não joga mais. Então fica de olho nesse jogo para ambas marcam também. Bahia e Palmeiras, aqui eu já vejo um jogo mais complicado. Tá? O Palmeiras está com muitos desfalques aqui, Flaco Lopes, o Rony, Dudu ou Maurício, Felipe Anderson ou Maurício, então assim, tem muita indefinição nesse time do Palmeiras. Aqui eu vejo até a possibilidade de SG, o Bahia tem vindo jogando muito mal nos últimos jogos, então dá para pegar aqui um SG nesse confronto, ou de Bahia ou de Palmeiras. Lógico, vou olhar pela tabela, o Palmeiras é favorito até para segurar esse SG, mas não vai ter vida fácil contra o Bahia não. Cuiabá e Flamengo, o Flamengo está vindo aqui talvez com 3 zagueiros, com Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno, né? O Léo Ortiz está para a seleção, Alexandre, Wesley, Alcaraz, Everton Araújo, Lohan, Michael e Matheus Gonçalves, sem um centroavante de origem. Aqui eu vejo com bons olhos até o SG do Flamengo, porque o time do Cuiabá, né, como eu falei, não tem feito os golzinhos, então o Flamengo seria aí um top SG para essa rodada junto com o Corinthians. Na parte ofensiva, destacaria o Michael, né, talvez ali o Alcaraz, né, que bate pênalti, seriam os 2 principais nomes. E gosto também dos laterais do Flamengo jogando avançado, tá? O Alexandre, o Wesley tem vindo jogando até melhor que o Alexandre, tem produzido scout base, tem feito boas pontuações. Do lado do Cuiabá, a gente sabe ali que o Cleison é um cara que tem feito gol no Flamengo, no Maracanã, primeiro turno foi ele que fez o gol, que tirou esse SG do Flamengo no início do jogo ali. Assim, é um jogo que o Cuiabá jogando em casa tem a sua apoio da torcida, mas o Flamengo tem vindo jogando bem nos últimos jogos e segurando SG, que é importante aqui pra gente nessa rodada.
Grêmio e Juventude, o Grêmio está sendo muito escalado, a Juventude aqui a gente sabe que é clássico, então no confronto histórico a gente viu um jogo probabilidade para ambas marcam. Na parte ofensiva, Bright White com certeza vai ser um dos tops escalados, né? Não digo apenas no Cartola FC, mas também nos tiro curto. Aqui a gente tem no meio de campo um Cristal para fazer a duplinha com o Bright White, tá sem Soteldo, sem... até o Pavão pode voltar, tá sem Monsalve, então assim, muitos desfalques no meio de campo. O Edenilson está jogando avançado. Reinaldo também está sendo muito escalado, né, só se for por pênalti, porque não tem produzido muito scout básico, e a posição que ele joga, o Juventude não cede muito. Então assim, não sei por que a galera está escalando, talvez é por causa do nome. Do lado do Juventude a gente tem o Lucas Barbosa, né, um cara que tem feito bons jogos, e o Ronaldo, tá? Esse cara tem jogado muito bem nos jogos, tem produzido scout básico, seria uma dupla que eu pegaria aqui. Atlético Mineiro e Botafogo, o jogo da rodada aqui, né? O Botafogo precisa vencer para se manter lá no topo da tabela, né? E o Atlético Mineiro também vem de uma sequência de 8 jogos sem vencer. Eu apostaria aqui tendo uma possível zebra do Galo. Olha, jogando o Rubens avançado, gosto muito dessa posição, o Scarpa. Então aqui a gente vê que provavelmente o Saraiva deve fazer o terceiro zagueiro ou o Rubens jogar na lateral. O Rubens tem feito ali na média 4, 5 desarmes por jogo. Em jogo grande, decisivo, Rubens cresce, tá? Dá para fazer uma apostinha no Rubens aí como um quinto defensor dos SG, né? E até como um lateral ali, por exemplo, se vai fechar o Corinthians, coloca um Rubens ali para dar uma diferenciada no SG. Na parte ofensiva, Hulk, sem dúvidas, é o melhor nome desse time do Galo. Do lado do Botafogo, a gente tem 4 jogadores em dúvida, né, que estão para seleções: Luiz Henrique, Savarino, Almada, Igor Jesus. Então tem vários nomes aqui do Botafogo que estão em dúvida. A gente não sabe como é que vai vir, mas provavelmente deve vir com força máxima, o Botafogo precisa vencer. Vasco Internacional, um jogo também com tendência para ambas marcas, um jogo difícil aqui para o Vasco, né? Verrete e Coutinho são os dois principais nomes na parte ofensiva. O destaque para o Pumar Rodrigues, lateral que joga avançado, pode vir participar com gol e assistência. Do lado internacional a gente tem Alan Patrick e o Wesley. Os dois caras têm uma boa média no segundo turno, o Wesley principalmente, uma média de 8 pontos. Então mesmo sem o gol ou sem assistência, tem feito um bom jogo. Tá? O destaque na parte defensiva que está sem, né, o lateral Bernadei, que vinha jogando bem, vinha produzindo scout básico, não deve jogar o René. E para fechar a gente tem o Fluminense e Fortaleza, mas esse jogo não vai ser válido para o Cartola. Então o mercado fecha, só confirmando, o mercado fecha 11 horas, depois a gente vai ter os jogos das 16h30, né, são vários jogos 16h30, e depois a gente tem um jogo na quinta-feira, que é o jogo do Vasco contra o Inter. E o jogo do Fluminense contra o Fortaleza, que vai ser na sexta, não vai valer para o Cartola. Ou seja, a gente vai ter uma rodada com 9 jogos. Se valesse para o Cartola, John Ares seria um bom nome. E também que Marinho, seriam os dois principais nomes que a gente tirar desse confronto para poder escalar. Então esse aí ficou a nossa análise dos jogos. Né, a possibilidade de top 3 de SG ali com Flamengo, Corinthians e também o Palmeiras. Tá? Seria o nosso top 3 aqui, pensando na análise dos confrontos. E também por fora ali, talvez até um Atlético Mineiro para quem quiser ousar, tá? Por quê? O Botafogo tá com muitos desfalques aqui, vai ser jogo decisivo. O confronto histórico chama atenção, porque nos últimos 4 jogos aí, o Atlético Mineiro venceu 3. Então acho que é interessante para quem quiser diferenciar um Atlético Mineiro. Então esse aqui vai ser o nosso time para essa rodada de número 34. Buscando 3 defensores do Flamengo e também 2 do Corinthians. O treinador vai ser o Ramon Dias, né, onde a gente está com a maior parte ofensiva dos jogadores. Tá? A duplinha, Yuri Alberto e Garro, né, para tentar pegar aquele gol e assistência. O Bright White do Grêmio, Hulk do Galo, né, como eu falei, tem um potencial do Galo jogar bem essa partida. E o Hulk vem aí de 6 jogos sem marcar. Né, o último gol que ele fez foi contra o Vasco. Então, o jogo contra o Atlético Paranaense no meio de semana ele fez 4,40 de média base. Se fizer gol, passa dos 10. E é um jogador que é indiscutível para mim, tem que ter no time, mesmo sendo contra o Botafogo. Rafael Veiga tem sido destaque do Palmeiras nos últimos jogos, vai ser nosso apostinha no meio de campo. E Lucas Moura também mantido no nosso time. O time de São Paulo, quem bate pênalti é o Lucas Moura. Se tiver alguma participação ofensiva, pode ser que ele participe aí, tem jogado bem nos últimos jogos. Então na parte ofensiva, não fiz nenhuma ousadia, fui com o padrão dos jogadores, né? Talvez para quem quiser arriscar um pouco mais, colocaria o Hulk de capitão, mas como eu já estou arriscando na parte defensiva com 3 do Flamengo, né, com o Mateuzinho e o Hugo Souza do Corinthians, aqui no meu ver é um time para tentar tirar ponto quem está na frente. E se manter também, né, porque a gente está na parte ofensiva sem nenhuma aposta. A gente está apostando na parte da zaga, né, se não tiver SG dos times e só o Flamengo segurar SG, a gente tira aí 10 a 5 pontos quem está na frente. Isso já faz muita diferença do campeonato, né? Por exemplo, nas posições, eu estou em sexto, para o terceiro colocado é de 15 pontos. Então, se eu tirar 15 pontos no SG do Flamengo, aqui já vai ser um diferencial danado
A galera talvez vai só com um defensor, com o máximo 2, eu vou com 3. Beleza? Esse aí ficou o nosso time, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você for novo e vamos embora tentar mitar nessa rodada novamente. Valeu!